Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu quero te contar neste vídeo toda a minha trajetória, desde a minha infância lá no interior do Maranhão, ou pelo menos um pedaço da minha infância no interior do Maranhão, porque eu vivi a minha infância em muitos locais, e até chegar a conseguir colocar aí pela primeira vez o meu nome na lista de aprovados do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. A intenção deste vídeo não é me fazer de coitado, pelo contrário, eu nunca me fiz de coitado, me fiz de vítima. Eu sou um vencedor, me considero um vencedor, me considero muito capaz. Eu vou apenas compartilhar aqui um pouco da minha história com vocês. Se você puder deixar o seu like, o seu joinha, isso ajuda muito, porque o YouTube entende que esse vídeo é bom e aí compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. Eu nasci no interior do Maranhão, numa cidade chamada Zedoca do Maranhão, em um distrito de Zedoca, um lugarzinho muito pequeno chamado Cocalinho, que era assim como se fosse vamos supor assim, uma área rural de Zedoca, Maranhão, beleza? Zedoca é uma cidade razoavelmente, assim, considerando o estado do Maranhão, não é uma cidade tão pequena. Acho que tem uns 80, 90 mil habitantes. Deve ter isso. Eu não olhei o último censo. Muito bem. O meu pai, pessoal, eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum problema com meu pai. Eu e meu pai, nós já sentamos, já conversamos e nos entendemos como seres humanos, como pai e filho, e principalmente como homens. Então nós já acertamos todas as diferenças, não tem problema nenhum. Eu falo isso aqui sem nenhum peso no coração. E até entendo que o meu pai não fez o que fez, do jeito que fez, por maldade, por querer prejudicar a família, não. Era a natureza dele. Então hoje eu não culpo meu pai por nada, até porque depois eu poderia ter estudado, então eu não estou aqui para culpar o meu pai e ele sabe disso. O que eu vou contar para você aqui é um fato. E histórias verdadeiras, elas resultam de fatos, não é? Então é isso que aconteceu, tudo bem? Como eu disse, eu nasci no interior do Maranhão, só que o meu pai, ele era aquele tipo de pessoa, hoje é porque ele já está idoso, né? Mas ele era aquele tipo de pessoa que ele não conseguia ficar parado em um lugar por muito tempo. Então meu pai, ele mudava demais. Então, para vocês terem ideia, a minha carteira de trabalho, acho que eu tinha 16 anos, não me recordo agora, é lá do Amapá, do estado do Amapá. Dentro mesmo do estado do Maranhão ali, o meu pai morou em dezenas de cidades. Eu nem sei quantas, eu acho que nem minha mãe sabe. O meu pai, ele tinha assim um problema, eu acho que ele ficava entediado com a mesma vida por muito tempo. Porque, vamos supor, ele morava numa rua da cidade e ele mudava para outra rua da mesma cidade. E não era porque pagava aluguel, o meu pai nunca pagou aluguel. O meu pai sempre teve a casinha dele. Observe isso aqui, o meu pai, ele tinha pavor de aluguel, então o que ele fazia? Ele vendia a casa em uma rua e comprava outra casa em outra rua, em outro bairro, só que da mesma cidade. O meu pai, pessoal, ele trocava, por exemplo, a casa dele, dessa rua, com outra casa de outro morador, de outra rua, de outro bairro, da mesma cidade. Ele fez isso várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. Mudar de cidade dentro do mesmo estado, por exemplo, dentro do Maranhão, minha mãe não tem soma. Nós moramos em Zedoca do Maranhão, Santa Inês do Maranhão, Pio XII do Maranhão. Antes de eu nascer, acho que ele morou em Bacabal, Açailândia, Imperatriz. Pessoal, eu não sei quantas. Se eu fosse puxar assim, olha, o meu pai, ele morou no Pará, no Amapá, no Amazonas. Então veja, e dentro desses estados, ele também morou em várias cidades. Eu vou falar das que eu lembro, porque eu sou o mais novo dos filhos do meu pai e da minha mãe, né? Nós somos uma família de 5 irmãos. O mais velho, eu acho que está completando 50 anos, e aí tem os demais até chegar em mim. Então veja, eu nem gosto muito de falar a minha idade, porque eu me acho mais velho do que o que eu sou de verdade, então não gosto muito de falar a minha idade não, mas vamos lá. Mas se eu não tiver 40, eu estou chegando perto dos 40, eu já passei ali uns 2 ou 3 anos, tá bom? É que eu não gosto muito de falar mesmo. Mas fala aí, fala quantos anos você acha que eu tenho, talvez, vai que bate com a minha idade, né? E eu fico feliz, ou vai que tá uns 5 anos, 6, 7 anos a mais aí, e eu também não vou ficar triste com isso, que é isso. Mas eu não gosto muito de falar não, mas vamos lá. O meu pai, lá dentro do Amapá, o Amapá,
Ele morou em Ferreira Gomes, Porto Grande, Tartarugalzinho. E dentro dessas cidades tinha os interiores da cidade, por exemplo, Bom Jesus do Fernandes, o interior de Tartarugalzinho, Terra Preta, o interior de Ferreira Gomes. Então ele morava nos interiores e ficava mudando. Então isso atrapalhou muito os estudos dos filhos. Porque teve ano que eu comecei o ano letivo em uma escola e terminei em outra. Pensa comigo. Muitas vezes não dava tempo nem de decorar o nome dos professores. É claro que eu estou exagerando aqui, mas só para você entender que eu começava o ano letivo aqui, estava começando a criar o hábito com aqueles alunos, me tornar, fazer amizades, conhecer os professores, e já mudava de cidade. Então você já terminava aquele ano letivo em outra escola. Então isso aconteceu muito. Não foi uma, pessoal. Nem duas, nem três, nem 10. Foram muitas vezes. Eu lembro muito bem da quinta série, em que eu comecei a quinta série no Maranhão e terminei a quinta série no Amapá. Só que lá no Amapá, da metade do ano, eu comecei a quinta série aqui. Na metade do ano, por exemplo, de um ano X aí. Terminei lá no Amapá. Mas lá no Amapá eu mudei de escola no final do ano já. Eu lembro que os professores tiveram que arredondar as minhas notas lá, considerando o bimestre anterior. Então veja, vamos supor que eu tinha feito aqui os 2 bimestres do segundo semestre. Para o último semestre lá, para eu não ser reprovado, não perder nota e tal, eles consideraram a nota do bimestre anterior e me deram as notas. Isso aconteceu comigo. Então veja que era uma situação bastante complicada. E nessas andanças do meu pai, ele tinha assim o azar de muitas vezes colocar a gente em sinucas de bico que você nem imagina, a ponto da gente passar necessidades em determinadas localidades. Eu tenho o maior respeito pelo assentamento Bom Jesus dos Fernandes. Eu tenho o maior respeito. Eu fiz muitos amigos ali. Mais ou menos no ano de 2002. Eu fiz muitos amigos, porque eu lembro que foi na Copa do Mundo de 2002. Lá não tinha energia. Lá tinha um motor, um grande motor a diesel. E quando tinha assim, um evento muito importante naquela localidade, o motor era abastecido com diesel e aí a energia funcionava por um tempo. Então, durante os jogos da Copa do Mundo, eu lembro muito bem do ano de 2002 por causa disso, o governo forneceu o diesel para que a população daquela localidade ali pudesse assistir os jogos da Copa do Mundo. Então ali tinha 2 ou 3 televisões no interior todo. Mais ou menos umas 150 casas ali. E não tinha energia, tá? Era esse gerador a diesel. Então, um evento importante como a Copa do Mundo, quando era o jogo do Brasil, tinha óleo diesel. Aí a gente assistia a Copa do Mundo. Então eu lembro muito bem o ano, porque foi o ano de 2002, da Copa do Mundo, e tinha diesel lá. E eu lembro que foi talvez o pior lugar que nós moramos, mais uma vez com todo respeito aos moradores de lá. Eu espero que lá tenha mudado. Já tem mais de 20 anos que isso aconteceu, isso foi em 2002. Então já tem aí o quê? 2022, 20 anos, 22 anos que isso aconteceu já. Então eu acredito que lá melhorou muito e eu espero que tenha melhorado mesmo, porque as pessoas sofriam muito naquele lugar. Então foi ali, naquele lugar, você pode pesquisar aí, foi ali naquele lugar que você vai falar Bom Jesus dos Fernandes, Amapá. Você vai encontrar na internet aí. E aí, foi ali que nós passamos necessidade mesmo, a ponto de ter dia de não ter o que comer. Não tinha. Não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha farinha, não tinha nada. O meu pai ele botou uma roça lá, porque meu pai era muito trabalhador. Eu não sei como que chama no seu estado, se chama tarefa, se chama linha, eu não sei como que chama. Mas lá era 16 tarefas de roça. Era uma roça grande. Desculpem. Solucei aqui. Era uma roça grande. Grande. E aí, essa roça não vingou. A mandioca tinha umas raízes grossas assim. Quando ia fazer farinha, se transformava numa água podre. O arroz lá deu um bicho chamado purgão. Purgão. Que é um bicho que ele come o arroz. Entendeu? Então essa roça não deu absolutamente nada. Nós passamos muito aperto, muita necessidade neste lugar.
Lá no Amapá, a nossa vida só foi melhorar no Amapá quando o meu pai conheceu um coronel da Polícia Militar, que foi muito bom pra gente. Aí sim, aí nossa vida mudou da água pro vinho. Por quê? Porque esse coronel da Polícia Militar, ele gostava muito do meu pai e da minha mãe e da gente como um todo. Então ele cuidava muito bem da gente. E meu pai foi ser caseiro numa espécie de fazendinha desse coronel. E aí ele dava tudo que a gente precisava: arroz, feijão, farinha, e ainda pagava o salário do meu pai como caseiro. E aí o meu pai mantinha a rocinha dele, né? Ele sempre teve a roça dele, porque sempre foi agricultor. E esse coronel, ele dava tudo, fora o salário do meu pai. Então não faltava comida. Foi uma época de muita fartura. Foi essa época que meu pai trabalhou lá. E não contente, como eu falo para você, ele ficava entediado. Não contente, ele trabalhou uns três anos para esse coronel da Polícia Militar, coronel Alberto Magno Dantas. E aí ele deu uma louca de voltar para o Maranhão. Então a gente estava no Amapá, estávamos bem no Amapá. Ele já tinha comprado 2 casas lá no Amapá e deu uma louca de voltar para o Maranhão. Como eu falei para vocês, essa época trabalhando para esse coronel foi de muita fartura, porque ele ganhava um salário praticamente livre. Na época um salário mínimo, mas um salário mínimo livre, 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 livre. Não tinha despesa, até o gás o coronel dava pra gente, entendeu? Lá nessa localidade que nós trabalhamos para esse coronel, já tinha energia. O coronel mandou colocar energia na fazendinha dele. Então lá tinha energia, então tinha uma geladeira com tudo que precisava, tudo, 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 tudo. Então, devido a essa fartura, ele conseguiu juntar dinheiro e já tinha comprado 2 casinhas lá no Amapá, em cidades lá. Uma em Ferreira Gomes, não, duas no Tartarugalzinho, foi isso. 2 na cidade de Tartarugalzinho, Amapá. Não contente, vendeu essas casas, juntou umas economias que tinha e fomos embora para o Maranhão novamente. E lá no Maranhão tivemos de recomeçar a vida novamente. Foi novamente trabalhar com roça. Então a minha infância foi assim, a ponto de eu desanimar dos estudos. Eu não queria mais estudar, eu não sentia ânimo, vontade de estudar, de tantos baques nos estudos que já tinha levado. Então hoje eu tenho muita dificuldade nas matérias básicas, português e matemática, né? E de assimilar as outras. Por quê? Por causa dessa deficiência nos estudos. Eu tive um estudo muito deficiente, né? Se um dos meus irmãos comentar aqui nesse vídeo, vai confirmar essa história. Eu não estou inventando nada, tá público aqui. E como eu disse, eu já conversei com meu pai várias vezes sobre isso. A gente é resolvido quanto a isso. Eu estou apenas contando para vocês como foi a minha trajetória de vida. Naquele lugar, lá no Bom Jesus dos Fernandes, pessoal, eu vi uma cena, minha mãe conta isso até hoje para quem quiser ver. 2 irmãos brigando por causa de um pedaço de cobra, um pedaço de jiboia. E essa jiboia não é nem coisa de rir, essa jiboia foi morta, colocada para assar, e um dos irmãos comeu o pedaço da cobra do outro. E esses irmãos saíram na porrada no meio da rua porque não tinha o que comer. Gente, lá pode ter mudado, eu espero que tenha mudado, mas isso aconteceu. Isso aqui é fato, não é história inventada. Muito bem, os irmãos saíram na porrada, um batendo no outro, por causa de um pedaço de cobra, um pedaço de jiboia. Veja, tamanha era a necessidade que se passava ali. Então é uma situação muito complicada. E nós passamos por situações complicadas também no próprio estado do Maranhão, no interior do Maranhão, no meio do nada, também não tinha energia, acho que eu tinha uns 7 ou 10 anos de idade. E aí, meu pai foi trabalhar numa roça de um homem chamado Antônio Ferreira, por coincidência o mesmo nome do meu pai. O nome do meu pai é Antônio Ferreira Siqueira. E lá ele também foi trabalhar para esse cidadão chamado Antônio Ferreira. Mas pensa no lugar que nós passamos, necessidade foi ali, a ponto de só ter manga com farinha para comer, manga com farinha, arroz com maxixe por um tempão, até essa roça vingar, até dar alguma coisa. Então, a minha história é de luta, de superação. Hoje eu estou em Minas Gerais, eu moro em Minas Gerais, eu
consegui, moro muito perto aqui de São Paulo, perto de Bragança Paulista, consegui retomar os estudos depois dos 30 anos de idade. Terminei o ensino médio pelo ENSEJA, o Exame Nacional de Competência de Certificação de Jovens e Adultos. Comecei a estudar para concurso público. Estou na lista de aprovados de Guarulhos. Fiz 86 pontos na prova de 2026. Ao que tudo indica, estou aprovado para Bragança Paulista. Ao que tudo indica. E por que, João? Porque tem recursos, tem prova de digitação. Eu não posso contar com uma coisa que não é certa. O certo é a prova de Guarulhos de 2023. Essa é certa, meu nome está na lista, eu estou aprovado. Nessa de 2024, ao que tudo indica, eu estou muito bem classificado. E se tudo se confirmar, o meu nome estará ali entre os 6 primeiros colocados. Entre os 6 primeiros colocados da prova de Bragança Paulista do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente ano 2024. Mas eu tenho muita dificuldade de aprendizado devido a essas deficiências dos estudos lá de trás. Por quê? Porque eu penso que se eu tivesse concluído os estudos do jeito certo, estudando certinho ano letivo e tal, talvez eu tivesse menos dificuldades do que eu tenho hoje. Então eu preciso superar essas barreiras educacionais, essas barreiras aí pedagógicas, para poder me sobressair com aquelas pessoas que não tiveram essas dificuldades. Então muitas vezes, olha só, eu disputo no TJ São Paulo e disputei com engenheiros, arquitetos, pessoas com boas formações. Eu disputei com pessoas formadas na USP, é isso mesmo, na USP, nas melhores universidades do Brasil, com advogados formados, que trabalham, que advogam. E não é nenhum demérito desses profissionais terem tirado menos ponto do que eu. Não significa que eles são piores do que eu, e não significa que eu, João Espíndola, sou melhores do que eles. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que eu consegui me superar, entendeu? Não é que eu consegui superar a eles, eu consegui superar a mim mesmo e ser melhor do que eu. Então, quando você tenta se superar, quando você busca a sua própria superação, você consegue ser melhor do que você mesmo e, consequentemente, melhor do que outras pessoas, no sentido técnico da palavra, não no sentido de ser humano, não no sentido de caráter, no sentido de... Não, isso aí não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem pessoas com princípios diferentes dos seus. Mas não é que você é melhor do que ela, é que os princípios dela são diferentes, sacou? E não quer dizer que porque os meus princípios são diferentes, que eu sou melhor do que ela. Não, 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 não. Por exemplo, às vezes eu voto no político A e você vota no político B. Há um conflito de princípios aqui. Porque às vezes os meus princípios são esses aqui, que esse político aqui defende. Às vezes o seu é aquele dali, que aquele outro defende. Mas não quer dizer que eu sou melhor do que você, que eu tenho mais caráter do que você é melhor do que eu tenho mais caráter do que eu. Os nossos princípios, os nossos valores são diferentes. E não é disso que eu estou falando aqui, porque isso aqui são situações subjetivas. Eu estou falando aqui apenas do conhecimento técnico. Quando eu passo na frente de um advogado, de um arquiteto, de um engenheiro, não quer dizer que tecnicamente eu sou melhor do que ele. Não. Quer dizer que talvez eu tenha me dedicado um pouco mais. Mas naquela área de conhecimento que ele atua, certamente ele é muito melhor do que eu. Não tem como eu dizer que eu tenho mais conhecimento do que um advogado que trabalha todo dia no tribunal defendendo o cliente. Não, quer dizer que às vezes naquela prova eu fui melhor do que ele. Só isso. Mas na vida, no cotidiano, no dia a dia, ele tem mais conhecimento de causa. Não tem como eu dizer que eu sou melhor, tenho mais conhecimento do que um arquiteto, do que um engenheiro que está ali no dia a dia da obra. Não. Significa que naquele caso, naquela prova do TJ, eu fui um pouco melhor. Mas não quer dizer que eu sou melhor em nada, absolutamente nada. Isso aqui é uma história que eu te contei, uma história de superação, para que você entenda que você é capaz, que você consegue, que você pode chegar lá, que qualquer um consegue. Que não existe... Meu cachorro começou a latir. Que não existe inteligente demais, que não existe burro demais, não existe nada disso. Todos nós podemos conseguir. Valeu, pessoal. Grande abraço.